tá bom? E em relação ao Evangelho, Lucas capítulo 21, versículo 25 a 28 e versículo 34 a 36, ou seja, esse texto trata da vinda do Filho do Homem. É a versão de Lucas do sermão do fim dos tempos que está lá em Marcos capítulo 13. Então Lucas está copiando Marcos capítulo 13 para a sua igreja, só que fazendo algumas mudanças. Por quê? Para Marcos, a destruição da cidade de Jerusalém, que é o tema do capítulo 13 de Marcos, era um sinal de que o fim dos tempos estava próximo. Veio a destruição nos anos 70 e o fim não aconteceu. Né? Então, se você pegar Lucas capítulo 21, versículo 20 a 24, ele vai deixar bem claro que a destruição da cidade de Jerusalém não era um sinal do fim. Haverá sinais maiores, todavia, que podem meter medo nas pessoas em geral, mas aqueles que são de Cristo olharão esses sinais com esperança, porque sabem que o Filho do Homem está vindo para julgar e consumar, plenificar a história. Esses sinais no cosmo que aparecem na primeira leitura são sinais que a literatura apocalíptica de então utilizava para mostrar uma intervenção iminente de Deus na história. O cristão sabe que não está entregue ao caos e tampouco se deixa surpreender. Ele permanece firme não porque é a única maneira, mas sim porque confia na palavra do Senhor. Porque ele sabe que quando a realidade do fim estiver se aproximando, para ele será a salvação que está se aproximando. Daí, em relação ao capítulo 21, versículo 25 a 28, você pode ler, para aumentar o seu compreendimento da palavra, Mateus capítulo 24, versículo 29 a 31, Marcos capítulo 13, versículo 24 a 27, em relação ao personagem Filho do Homem, Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Em relação a essa expectativa da vinda do reino de Deus, se é para já, se é para agora, né? Atos capítulo 1, versículo 9 e 11. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 a 11. E em relação a Lucas, capítulo 21, versículo 34 a 36, você pode ler Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 30, capítulo 8, versículo 14, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13, Marcos, capítulo 13, versículo 33 e Apocalipse, capítulo 6, versículo 17.